Sempre quando acontece algo grande no mangá de One Piece, parte da comunidade reage com a clássica pergunta: putz, como é que será que vai ser no anime? O que naturalmente gera uma infinidade de debates sobre que licenças poéticas seriam melhores, qual extensão seria ideal, qual a melhor trilha sonora, os ângulos de câmera ideais, todos se tornam a sua própria versão do Miyazaki para vislumbrar a melhor cena possível de um mangá que tanto amam. Eu acho que entre tantas pessoas, poucas escolheriam Memories como a trilha sonora que Roger encontraria o One Piece. Entre muitos pedidos de We Are, To The Grand Line e tantas outras trilhas marcantes de One Piece, enquanto Oden pincela as palavras que ficarão guardadas para sempre como testemunho do maior feito da pirataria, Memories começa a tocar. E eu comecei a chorar. Talvez a melodia alegre e esperançosa esconda o real peso emocional que essa música tem. Um resumo perfeito do que é One Piece. Um mangá que pode ser visto apenas como uma grande aventura pelos mares entre amigos, mas que sabemos, na verdade, é muito mais que isso. Eu vou ler a última estrofe da música porque eu acho que ela representa muito bem o momento que o Roger chega na última ilha de One Piece, chega na última ilha do Novo Mundo e começa a rir. Mas se o mundo mudar, leve-me para onde eu não fique sabendo, para que a tristeza não me alcance, para que as memórias fiquem, não desapareçam. O mundo mudou, não apesar de Roger, mas justamente por causa dele. E o que é o One Piece? O que é Laugh Tale? Senão as memórias perpetuadas de um grande conto de risada, de uma grande aventura entre amigos. E Roger também se foi. Se foi para um lugar que certamente a tristeza não o alcança, mas que ele pode viver rindo, com todas as memórias que deixou por toda a sua vida. Fala galera, Chapéu para aqui, e eu sou o Derek, e hoje a gente vai trazer para vocês uma análise do porquê Roger riu quando chegou na última ilha de One Piece, claro, passando por todo o episódio 968. Então, se você puder, dá uma checada nos membros, é o primeiro link na descrição. Um salve, um beijo especial pra todos vocês, os balinhas vermelhas. Checa aqui o sininho, se inscreve, por que você não se inscreveu ainda? Vídeo todo dia, One Piece, vamos, slap like. E partiu o vídeo, vem ventinho, antes que eu chore, One Piece. O episódio começa adaptando diretamente o capítulo 967 de One Piece, que é onde o episódio 967 também deixou a gente. E eu acho que é interessante falar logo de cara que o anime realmente tomou seu tempo com o episódio. Várias cenas ficam mais longas, várias cenas são estendidas, mas eu achei uma decisão muito acertada. Porque no capítulo do mangá acontece muita coisa em pouquíssimos quadros, e o Oda faz isso de propósito para fazer a gente só ver por uma frestinha a verdadeira aventura de Roger. Mas a gente tem que pegar um tom um pouco mais sombrio agora, porque na verdade a cena é bem trágica. Quando a Toki adoece, isso não é só a esposa do Oden tendo um problema e tendo que ficar pra trás. Na verdade, esse é um símbolo que o Oda tá representando o que o Oden abre mão pra chegar no One Piece. O que o Oden abre mão pra acompanhar Roger nessa jornada. A Toki fica justamente em um ano, que é o país que ela tanto queria chegar depois de mais de 800 anos viajando pro futuro. E óbvio que isso é muito duro pro Oden. A gente sabe que na verdade a gente tá vendo a aventura do Roger, mas os contos são sobre as aventuras do Oden. E o jeito que ele vira as costas pra Wano é muito doloroso. Ele sabe que os bainhas vermelhas já não estão tão bem quanto eles foram deixados, ele notou as roupas deles, ele viu o símbolo da fumaça das indústrias que o Orochi já colocou em Wano. Ele sabe que o país mudou e mudou pra pior. Ele sabe que as pessoas estão começando a sofrer. Mas o Oden deu a palavra dele. Ele vai com Roger até o fim. E é por isso que ele não pode nem olhar pra trás quando tá deixando a embarcação, porque ele sabe que se olhar, ele vai ficar, ele vai querer proteger a mulher, os filhos, os cidadãos de Wano, e vai acabar abandonando a maior aventura da vida dele, o seu maior sonho. Além de, claro, o Roger não conseguir ler os poneglyphs, então o Roger nunca conseguiria saber sobre nada que ele descobre ao chegar em Laugh Tale. Pior ainda, nunca conseguiria nem chegar em Laugh Tale por causa dos Road Poneglyphs. Então eu tive essa impressão no capítulo e eu acho que o anime só reforçou. Pra cada alegria, pra cada risada, pra cada Binks no Sake, existe uma tragédia por trás. Existe uma escolha que não foi tomada. E cada uma dessas decisões custa um preço. E esse preço altíssimo só chega no futuro. O que, por outro lado, só torna mais lindo como foi significativo, como foi simbólico o Oden ser tão altruísta, abrir mão de tudo pra chegar lá. Se fosse fácil, se não tivesse que custar nada, se não tivesse nenhum sacrifício, não significaria metade do que significa chegar na última ilha com a tripulação do Roger. E eu gosto muito como, para cada recompensa, o Oda coloca uma consequência, uma maneira muito adulta de se enxergar uma história tão lúdica e linda que ele representa no mangá. Então eu fico sempre com a mente explodida com como o Oda consegue trabalhar
tantos sentimentos complexos e profundos na gente, mas de uma maneira tão lúdica e simples no mangá. É muito fascinante. Não importa o quanto eu leio One Piece, eu nunca vou deixar de me impressionar com isso. E depois desse grande conflito de Wano, a gente tem a velha Kurozumi Higurashi já tocando terror no Orotinho, pra ele temer infinitamente o herdeiro dos Kozuki, que a gente sabe que é só um tímido Momonosukinho ali com seus 5 aninhos de idade. Mas bola pra frente porque partiu Zou. E é justamente em Zou que Roger e Oden vivem uma coisa muito esquisita. Eles sentem uma tensão, uma ansiedade, porque existe esse ser gigante que é o Zunisha, e ele ativa a voz de todas as coisas, tanto em Oden quanto em Roger. E eu digo isso com essa segurança porque a gente viveu exatamente a mesma coisa quando Momonosuke e Luffy estiveram em Zou. E também ouviram essa voz, também viveram aquele momento em que Momonosuke ordenou Zunisha a contra-atacar Jack. Isso só pode ser a voz de todas as coisas, e como eles relatam o fato de ter algo gigante os observando, eu não consigo imaginar que seja outra coisa além do Zunisha. E é interessante porque por onde a tripulação do Roger passa, eles deixam uma grande impressão. A gente vive muito isso com a tripulação do Luffy. As pessoas lembram, as pessoas fazem promessas, as pessoas se emocionam. Isso acontece também com o Pedro, que na época era só uma criancinha que queria visitar o One Piece, queria chegar na última ilha junto com o Roger, mas claro, não pode, é muito pequeno. Então o Roger, né, já sabendo que tá nas últimas, dá esse sonho, dá essa esperança pra ele de ajudar ele no futuro com o amanhecer, com o que está por vir. E a gente sabe muito bem que o Pedro não decepciona e se sacrifica por um sonho que foi incutido nele por Roger e que vai ser carregado pra frente por Luffy, mas que acaba custando a vida daquele garoto. Então a gente sabendo disso, é mais um momento alegre e triste. Então de novo a temática entrando com força no episódio. Agora, essa animação do Bug começando a ficar com febre é maravilhosa. Eu acho que a Toei notou que apenas a melhor animação conseguiria representar uma coisa tão forte que deixaria o Bug por alguns momentos fora de combate, mesmo que ele fosse criança. E assim, sendo honesto, essa cena é muito fofa. O Bug realmente passando mal, ficando doente, e o Shanks ficando pra trás é muito lindo. A análise do Oden sobre a amizade dos dois também é muito, muito legal, muito doce. E eu não tenho coragem de chamar o Shankinho de vilão, não. O Shankinho, esse não dá pra chamar de vilão, esse é duro, até pra mim. A minha extensão favorita do episódio certamente foi a gente ver o Roger doente. Ele caindo, ele ficando baqueado. Eu acho que isso foi muito importante, porque no mangá a gente só ouve ele tossindo, um cough ali, talvez uma onomatopeia dele caindo, não é tão gráfico. Agora, você vê o Rei dos Piratas, esse cara tão forte que a gente viu poucos episódios atrás, dando golpes monstruosos no Oden, disputando o Haki com Barba Branca, ver essa pessoa tão fragilizada por uma coisa que torna a gente tão mortal, que é uma doença, né? Inclusive, eu amo isso em One Piece, eu amo como você pode estar em um momento sendo a pessoa mais poderosa do mundo, mas em outro, por um acaso, tá com uma doença extremamente debilitado. A vida tem dessas, e eu acho que o processo de adoecer nos faz muito encarar nossa própria mortalidade. E quem teve que viver isso de maneira mais dura do que Roger, que provavelmente era um dos homens mais fortes do mundo e teve que partir mais cedo, porque uma doença decidiu. E às vezes é isso, a gente não tem controle. A vida tem dessas. Mas não foi minha extensão favorita porque ele caiu e foi trágico. Na verdade, é minha extensão favorita porque depois que cai e a maçaneta gira, ele tá sorrindo, em pé, claramente um pouco sem fôlego, ainda sentindo os efeitos, mas, cara, que homem incrível, que homem fantástico. E parece que ele sabe que ele tem que manter esse sorriso, tem que manter essa postura, porque são os últimos momentos, então é pra aproveitar, senão não vai ter mais. Saco. Essa temática da viagem do Roger de ser os últimos momentos, a última viagem, agora ou nunca, vamos chegar no destino, isso é tão tocante, tão marcante, porque você tem que ter muita coragem pra fazer uma coisa que você ama, sabendo que vai ser a última vez. Enfim, bota o chapéu no Shankinho e partiu Binks no Sake, porque o final é só a coisa mais maravilhosa que eu já vi se bobear no episódio de anime. As gaivotas trazem a notícia de que o Rei dos Piratas chegou na última ilha, ele conquistou todos os mares. Eu gosto muito como foi a partir de um jornal que todo mundo descobre, né? O jornal é esse portal de One Piece, as notícias do mundo chegam pra todos mais cedo ou mais tarde, mas eu gosto também de imaginar como foi a partir do jornal que se consolidou essa narrativa de que ele é o Rei dos Mares, no sentido do reconhecimento popular mesmo, sabe? No momento que ele tá na plataforma de execução, ele já é o Rei dos Piratas, ninguém nunca vai tirar isso dele. Mas quando um cara pergunta onde está o seu tesouro e ele dá aquele brado que começa a grande era da pirataria,
Pra mim, esse momento final é o momento da coroação dele mesmo. E como é ousado o Oda, né? Ele não deixa nenhum espaço pra ele fugir. Ele vai e escreve: descobrimos todos os segredos do mundo, sobre as armas ancestrais, os D, o século perdido. Ele simplesmente nomeia os maiores mistérios da obra e escreve sobre como eles já descobriram isso tudo. O que só mostra como o One Piece tá lá, o One Piece é real, as palavras do Barba Branca não são vazias, muito menos do Roger. E o Oda tá disposto a levar a gente até o fim. Porque se ele não tivesse, eu acho que ele não faria essa chegada tão explícita do Roger nos segredos do mundo. Depois que termina Binks no Sake, quando começa Memories, muita gente questionou essa escolha, mas depois que eu vi o episódio eu entendi perfeitamente. Uma música que sempre teve lá, desde a primeira ending de One Piece, mas que ela fala perfeitamente sobre o que é a aventura do Roger, sobre a sua vontade de ir pra um lugar que não tenha mais tristeza, de deixar suas memórias pra trás, sobre esse grande conto de risada que é chegar ao One Piece, que é nomear a última ilha de Laugh Tale. É um episódio todo bem agridoce, mas que quando você para pra analisar, você percebe que, por mais que dentro da gente tenha tristeza, e tenha dúvida, e tenha esse sentimento, são eles que tornam possível a gente ser feliz, ser alegre, botar em perspectiva o que é realmente estar feliz por estar vivo. E eu tenho certeza que quando toda a tripulação do Roger começa a rir, é isso que eles estão sentindo no coração. Gratidão e alegria por estarem vivos, por terem chegado no One Piece. E agora, o que esse conto fala exatamente, o porquê exatamente ele riu, porque ele queria estar vivendo na mesma época de Joy Boy, esses mistérios a gente ainda vai descobrir justamente com o Luffy. E isso é maravilhoso. A gente pode especular à vontade, falar sobre como, na verdade, o One Piece é uma coisa que demanda um tempo específico para se chegar, como, na verdade, talvez seja um tesouro que leve a uma execução de um grande feito que o Roger não podia fazer porque estava nas últimas já, sendo abatido pela doença e simplesmente não tinha tempo. Todas essas especulações estão aí, mas o momento ele é permanente na história. O passado é eterno, e essa eternidade é o símbolo do conto de risada, é o símbolo do que é achar o One Piece e só rir, porque é uma memória que vai ficar pra sempre. E só resta gratidão por estar acompanhando essa história maravilhosa tão de perto. Agora a gente vai ver bem menos Roger, o que vai fazer muita falta. Mas que vida e que coisa espetacular. Mesmo ele não sendo protagonista, o Oda fez questão de mostrar os seus momentos mais gloriosos, que foi ele achando One Piece. Ele fez questão também de emocionar e deixar a gente movido com a gente. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Foi difícil pra mim gravar, porque por várias vezes eu me emocionei e foi um pouco difícil reengatar a gravação. Mas eu tô muito feliz de ter tido o privilégio de comentar esse episódio com vocês. Se puder deixar o like, se inscrever, fazer esses memes, checar aqui os vídeos que estão passando, eu vou ficar eternamente grato. E é isso, galera. Valeu.